Vem pro novo! Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um PoaCast, o podcast do Novo em Porto Alegre. E hoje o nosso bate-papo é com alguém que ajudou a reconstruir o Diretório Municipal em um dos momentos mais desafiadores da história do partido aqui na capital gaúcha. Formado em Direito e Filosofia, filiado desde 2019, foi vice-presidente do Novo Porto Alegre em 2 ciclos diferentes. Um entusiasta das ideias liberais que saiu da esquerda, e a gente já vai falar sobre isso, buscou um partido por conta própria e virou uma das peças chaves e principais hoje na retomada da nossa atuação do Novo aqui em Porto Alegre. Então, com vocês, e seja muito bem-vindo, Eric Seitz. É assim mesmo? É um sobrenome alemão, não é mesmo? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Lara. Obrigado pelo convite aqui. Realmente fico lisonjeado aqui com a oportunidade. Né? É assim, Eric Seitz, eu sou obrigado a dar minha carteiraço em alguns lugares. Eu prefiro dar o meu CPF, porque realmente o nome é alemão e esse é o nome inteiro. É um nome e um sobrenome, então não tem muita salvação. Fica mais direto sobre o nome assim, né? Eu também gosto meio dessa curtinha, Lara Prade. O pessoal duvida. Pede o nome completo pra mim, às vezes é constrangedor, mas aí eu dou a carteira, o RG e tá tudo resolvido. Tá, então pra continuar esse bate-papo, pra saber um pouquinho mais das curiosidades sobre ti, quem é Eric Seitz? Conta um pouquinho da tua trajetória pessoal ou da tua jornada profissional também. Quem é Eric Seitz? A minha trajetória ela é bem longa, né? Tenho 44 anos hoje. Vou tentar resumir o mais breve possível, mas eu estudei num colégio particular, lá nós não tínhamos, muito neutro, não tinha atividade partidária lá, o que se tinha era muito apagado. Eu só fui conhecer a vida política mesmo com o advento de passar na filosofia na PUC, né? Que eu tinha a pretensão de que estudando filosofia eu iria descobrir o que era verdade. Até hoje eu não tenho um enunciado de instrumentos, percepções, mas ainda não tenho como responder isso com tamanha precisão como o sonho de maioria dos filósofos, né? Mas ali eu descobri pessoal da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da PUC, né? E nós tínhamos um diretório acadêmico fechado, que era o CASTA, o Centro Acadêmico São Tomás de Aquino. E aí o pessoal estava se mobilizando para abrir, eu descobri eles conversando e fui me entender. Curiosamente, quem estava conversando era o pessoal da esquerda, e um deles lá, a maioria era petista, né? E vinham do Júlio de Castilhos, que era um colégio público, um dos maiores do Rio Grande do Sul, né? Já foi referência nacional, hoje infelizmente não é mais, mas enfim, ele foi presidente do Grêmio Estudantil de lá e estava lá movimentando. E ali é que eu iniciei minha vida política, ou podendo participar. E bem dizendo, eram as opções que a universidade oferecia de política. Acho que até hoje a gente vê bastante disso. Não, pois é, eu creio que em alguns lugares a direita não entendeu que era importante estar. Mas nós estamos mobilizando hoje, já temos consciência de mudar tudo isso. Mas eu comecei por ali. E não demorei muito, eu consegui passar depois em Direito, sem fazer cursinho, na PUC. Foi um desafio, daí foi uma alegria dos meus pais, claro, porque Direito é mais importante que Filosofia. Né? Mas às vezes meu pai era uma pessoa muito reservada e não falava de política, né? Minha mãe falava um pouquinho mais, e ela era funcionária pública, então a esquerda já estava mais forte, era inevitável. E todo mundo natural de Porto Alegre? Todos nós somos de Porto Alegre, né? Embora meu pai e minha mãe tenham uma grande influência germânica, né? Então nós vimos um guetozinho germânico que eu chamava, que era o bairro Três Figueiras. E eles diziam, o bairro Três Figueiras é novo, não sei o que. Mas é um monte de casa. No meu tempo não teve essa expansão comercial, né? Antes de 20 anos atrás ou mais. E aí lá era muito isolado. A gente falava com poucas pessoas. É curioso que eu acabei indo para a política, né? Mas eu fui porque eu fui escoteiro, essa ideia de ajudar as pessoas. E se nós pegar a história do próprio PT, enfim, lá pega os vídeos antigos do Lula, parece um novo falando fim da corrupção, dinheiro mal utilizado. Então não tem
pessoal do Novo se simpatiza com o Lula antigo, mas ele, no que assumiu o poder, ele se corrompeu plenamente e convidou toda a turma. Se já não eram, né? É um discurso bonito, não significa que o Novo simpatiza com o Lula antigo, não, mas é que eles têm um poder da retórica muito interessante, né? Porque é uma coisa que tu pode ter observado na filosofia também. E retórica, isso foi interessante. No meu colégio eu participei do coral, então eu pude treinar a voz e apresentações. Com isso, eu pude quebrar algumas barreiras de desinibição. Todas as pessoas que acabam estudando oratória, tu tem uma frase lá incrível e as pessoas passam batido. Mas, assim, se falar em público é tão importante, porque para você ter uma noção, na maioria dos manuais as pessoas têm mais medo de morrer, de falar em público do que de morrer. Aí eu pensei, nossa, que incrível. O desafio de tu poder se pronunciar é mais temível do que a pessoa aceitar a própria morte, pela estatística. Então isso explica por que as pessoas não estão falando. E eu, para cantar, a gente acaba desenvolvendo a voz, então eu acabei indo nisso. E na minha formação em filosofia, eu brinco que eu tenho 3 faculdades, porque eu sou bacharel em filosofia, professor licenciado em filosofia e, claro, bacharel em direito. E aí eu falava assim, tem alguma cadeira aqui na universidade, a Pontifícia Universidade Católica, de retórica, oratória? Não. Deixa eu ver se eu entendi. Nós formamos em vários tipos de professores, nós temos advogados, e nós somos uma ponte da Universidade Católica, ou seja, ela não é uma universidade católica, ela é uma pontifícia, ela é a referência, e não tem uma cadeira. Eu queria estudar, nem que fosse de faculdade. Não tem. Que a base de todos esses cursos é a fala, é a comunicação, é saber se expressar, né? E não tinha. Não tinha. Então, fui por fora. Mas são pequenos detalhes que foram mudando. E eu acabei participando de ator acadêmico deles lá, fui como tesoureiro. E uma das coisas que eu, inevitavelmente, teve um momento ali que eu tive que ir no congresso dos estudantes lá representar o nosso diretório acadêmico. E aí foi num ginásio. Lá, votação de umas coisas que eu nem sabia direito o que era. E eu era delegação do Sul. Nossa, delegação do Sul. Não, porque, sabe, Brizola daqui. Então o pessoal... Conhecido. Não, eles criam, assim, é engraçado... Também tive uma inserção em outra cultura, embora fosse o mesmo país, mas foi lá em Goiânia. Não, cria uma mística, Tem. Quase que uma lenda urbana. Pra ter uma ideia, eles foram fazer um churrasco ali pro pessoal e só os gaúchos podiam meter a mão no espeto. Justo? Não, isso eu concordei. Mas é um dogma forte, quase que brigavam, assim. Justo? Não, mas ele é do Sul. Não, então pode. O gaúcho sabe. E aí tá bom. Mas lá eu vi a votação e eu subi na parte toda da arquibancada porque, bom, como tu vê, até hoje é hostil esses... Tu viu o que aconteceu com a Juventude do Novo lá, com o nosso presidente lá. E aí eu vi lá o cenário todos eles enquadrados, eu entendi, agora eu entendi como é que funciona a pizza. Que eram uns caras tudo brigando e votando. E lá que eu descobri uma coisa, eu não era afiliado ao PT lá na época. Eu me filiei depois daquilo. Porque eu vi que sozinho tu não faz nada. A política, ou tu entra num partido, ou tu pode só surgir para os outros, mas no final quem decide são os partidos, ou tentam decidir, né? Porque nem todos eles falam a maioria sozinho. Então ali eu acabei me filiando ao PT. E é exatamente esse gancho que eu já quero te perguntar, né? Como é que um liberal hoje, convicto, do Partido Novo, já foi um dos nossos dirigentes, se filiou ao PT, acreditou no PT, e como é que foi essa virada de chave em perceber, não, peraí, esse não é o caminho certo, eu acredito nisso. Como é que foi isso? Conta um pouco pra gente mais. Não foi algo muito mágico, não, foi algo bem natural. No transcorrer dos tempos, a gente elegeu o Lula lá, enfim, Brasil, depois dizia assim, não vem nada pro Sul porque o governador não é do mesmo partido. Aí tem uma vez que era o presidente nacional e estadual, e era sujeito, era o governador aí. Bom, agora vai funcionar. E não funcionava, e eram sucessivas mentiras que eram contadas, promessas que nunca se concretizavam, e de vez em quando eu não frequentava muito a sede lá do PT, mas não evoluía, sabe, não progredia, e era sempre as mesmas histórias. Até aquele vídeo que tu tem ali do Maduro na Venezuela, toda vez que ele era eleito, a fala era quase igual, isso aqui parece mesmo discurso, idêntico. E não vai terminar, porque tu tinha um projeto, como em 5 anos é o mesmo projeto. Não funciona, tá?
E tem gente que acredita nisso até hoje, e fica lá. A mais divertida é que as pessoas vêm perguntar, pô, e agora que eles falaram aquilo? E aí teve uma vez que eu tava com... E a minha esposa eu conheci no PT também. Porque o pai dela foi assessor do Olívio Dutra. Nossa, a família inteira. Ele não acreditou que eu era do PT. Não, um cara que estuda direito não pode ser do PT, Mora das Figueiras. Ele investigou a minha vida. E hoje todo mundo é do PT ainda? Não. Ou todo mundo se salvou? Eu depois do... Não, eu salvo quem eu posso, mas é como a gente é liberal, a gente diz o seguinte, olha, eu tenho essa situação. Tu acredita no que tu quiser, assim, tu tem liberdade de expressão. Pode falar bobagem, né? Mas tu tá livre para fazer isso. Mas se tu quiser uma ideia melhor, te foi apresentada. E algumas pessoas vão verificar que elas estão vivendo ilusões e mentiras e pode vir para a verdade. Mas alguns preferem ficar em ilusão. Ora porque o orgulho impede delas voltar atrás. Ora porque elas querem muito acreditar que é ilusão, mas estão achando que não, mas dessa vez vai dar certo. E elas ficam presas nisso. E elas andam com pessoas presas nisso. Então eles não conseguem sair. E eu estava afastado. É uma manipulação em massa. Não é só em massa. Ela acaba entrando na vida da pessoa. Veja, eu cheguei um momento e falei para eles, olha, eu não tenho mais narrativas que não seja abandonar a razão para continuar defendendo que o Lula ou quem for lá do Ministério está falando é insustentável. Eu já não mais frequentava o partido, só que ainda estava afiliado lá. Aí eu pensei, não, vamos desfiliar. Falei com a minha esposa, que tu acha de desfiliar? Sei que teu pai, ele foi um representante ali. Não, para mim tá tudo bem, mas para se desfiliar tu tem que ir para outro partido. E é verdade. A maneira mais fácil de tu se desfiliar é para outro partido. Eu disse, não, mas eu quero ficar partidário, eu não conto outro partido aqui. Não deu certo, vou seguir meu trabalho aqui, vamos fazer outra coisa, né? Aí, como eu vou mais direito, sentei assim, não tem que ter um jeito. Ah, nossa, tá, é uma burocracia para se desfiliar e ficar partidário. Eu tenho que fazer um pedido em 3 vias para o partido na qual está afiliado saber que tu quer desfiliar. Depois tu tem que ter a via que vai ficar para o TSE, que tu pediu desfiliação, e a tua. E os 3 têm que assinar as 3 vias. Aí eu não encontrava de assinar o auditório do PT, mas eu achei, porque tinha que ser o presidente. Aí ele assinou, eu assinei e cheguei com os 3 e pronto, dei baixa. Aí eu era partidário. Descobri como novo. E me diz, quanto tempo que tu ficou filiado? E aí eu já quero que tu aproveite e mostre essa carteirinha que tá aqui na minha frente, que tá quase me machucando de olhar pra ela. Mas eu acho que o pessoal vai gostar de saber. Essa carteirinha eu ia jogar fora ela. É história, eu acho que tudo é um progresso, uma construção. Não, mas é isso mesmo, sabe? Uma pessoa que não encontra paz com o seu passado não consegue construir um bom futuro. E o problema não é tu cometer erros, é tu não aprender com eles, sabe? E algumas pessoas não querem aceitar que existem alguns erros. Posso? Pode? Olha só, gurizada. Não sei se fiz foco aí. Só pra comprovar que realmente ex-filiado do PT. Quanto tempo foi essa brincadeira? Essa brincadeira, eu fui atrás. Não tem registro de desfiliação. Minha filiação foi em 2001. Um ano depois de entrar na faculdade. Pra tu ver como faz falta não ter opção de direito. Mas daí tu ficou, ok, tu tava falando que conseguiu fazer tua desfiliação. Tu lembra mais ou menos que ano que foi tua desfiliação? Porque tu se filiou ao Partido Novo em 2019. A Dilma em 2014. E eu sei que eu fui até 2012. Não, mas tu ficar com filiado, tu fica até tirar. Minha mãe até hoje é filiada do PDT, nunca foi no PDT. Só se filiou porque disseram pra ela, olha, pra tu mudar todo o domicílio eleitoral, tu vai ter que se filiar. E ela assim, tá bom, vai ter um custo? Não, então não fez. E tá lá nos anais da história, lá parado no arquivo. E nunca entraram em contato com ela também. Eu acho que nem eles sabem que ela é filiada. Porque muitos se perdem. Não, tem coisas incríveis sobre esse negócio de filiação. Só que eu me lembro de uma fatídica, em 2012, tivemos eleição para Porto Alegre. E foi marcante, porque desde aquela eleição o PT nunca mais reergueu. Foi em 2012 que o Tarcísio Genro queria que a Manuela Dávila fosse a candidata do PT, e o PT ia ser o vice. E o PT disse, não, absurdo! O pessoal desce e gritava, eu era do PT cor-de-rosa, que era o amplo, que era o mesmo do Tarcísio. Que era o PT menos PT. É engraçado essas coisas de corrente.
E aí eles não, tava querendo rachar. Aí o Raposo disse, não, eu vou ser o candidato do prefeito do PT, não briguem, não sei o quê. Aí foi nas vésperas da última hora de poder trocar o candidato pela lei eleitoral. Ele ficou doente, passou mal e botaram um tal de Adão Vila Verde lá. E é um desconhecido, pessoal. Tá, mas nós temos candidato próprio, né? Cabeça chata nossa. E não tinha uma movimentação na rua. PT não tinha, de 100% era 10%. Uhum. Aí veio as pesquisas, mas vai pro segundo turno com o Fortunati, não sei o quê. Aí, por alguma razão, o PT Sul olhou assim, que a gente chamava que a gente era diferente de São Paulo. Uhum. O Tarso está jogando conosco. Nós vamos responder. Primeiro turno. Fortunati eleito. Primeira vez que o prefeito foi eleito no primeiro turno em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa bem rara de se acontecer. E por quê? Isso acontece, né? Aconteceu o quê? O PT todo votou no Fortunati para a Manuela não ir para o segundo turno. E a Manuela sentiu isso porque ela fez do seu horário eleitoral, me dê a chance de mostrar minhas ideias no segundo turno. E não foi acontecer. E eu estava tranquilo, porque depois daquilo lá teve uma reunião, nós temos que rever as posições dos partidos, assim, óbvio. Vocês acharam que podiam manipular os filiados, esqueceram que quem é os filiados. Eles estavam achando que podiam dominar. Uhum. E o PT deu um resultado e a Manuela nunca mais conseguiu. Tanto que ela veio agora tentar aquela vez a eleição e disse, não, no novo nós vamos trabalhar, claro, que nós não vamos, já ganhou, isso não existe, nós vamos para a rua. Mas eu estou convicto que a Manuela não vai ser eleita. Ela não tem apoio. E as pessoas não esquecem que foram manipuladas. E isso me dá aquele sentimento que as pessoas filiaram o PT porque eles eram contra a corrupção, o mau uso do dinheiro público. Não porque queriam Stalin nas ruas ou estatizar tudo. Isso é um erro que alguns que estão na liderança criaram, porque viram fichas filiadas, 1.000, 200, 3 mil, eles acham que é deles, é uma propriedade deles, meio que um voto garantido. Uhum. E então, eu sei que a esquerda aqui ela não consegue avançar. O que está avançando aqui foi o pessoal. Eles que votaram no marido do Gozar, que nem o PT está mais. O PT está morrendo, está enfraquecendo rapidamente. Não é por causa disso que eu sou do PT, não, porque está errado, que não vai funcionar. Aí, eu sou corretor de imóveis. E o IPTU é uma coisa que tem tudo, é venda, locação, tá? E aí eu fiquei, vamos mudar plano de valores. Que bom, vou entender agora como é que funciona o cálculo, nós vamos rever, né? Foram 3 anos eu querendo derrubar, tudo tá errado. Sou perito avaliador. Esse cálculo que a prefeitura faz, a fazenda da prefeitura faz, não é o que nós fazemos no judiciário, como o cara não paga o IPTU. Então, como é que funciona? E eu fui em todas as reuniões e estava lá o Camozato sendo contra por 3 anos. E aí eu fui observando as atividades do Camozato. E aí chegou o fatídico ano de 2019, que o Carlos Bonamigo, então presidente da época, se não estou equivocado, ele criou uma espécie de jornada em busca de vereadores, candidatos à vereança, né? E era lá na Padre Chagas. E aí eu fui em todas as reuniões, exceto quando era uma reunião só para as mulheres. E aí eu me lembro. E tinham várias pessoas lá, eu queria ouvir como era esse modo diferente e alguém estava disposto a explicar como fazer, como se candidatar, para tu não sair se aventurando, perdido. Isso tudo dentro do PT ainda? Não, me desfilei em 2014, na época da Dilma, eu estava lá no Parcão, no Fora Dilma. E esse ano, isso é em que ano, em que cenário? 2014. Já direto, ok. Sim, eu votei no Aécio, inclusive. Uhum. Porque, bom, eu não tinha por que melhor votar. E aí, você estava pensando em se candidatar, talvez? Não, eu estava acompanhando a política. Uhum. Porque eu não tinha encontrado um partido que eu não vou pro PL. E nesse momento é que tu conheceu o nosso atual deputado estadual, Felipe Camozato. Sim, porque... Que na época tinha sido um dos primeiros eleitos do Partido Novo no Brasil, né? Se não me engano, ele foi eleito em 2016. Isso, mas ele foi um dos fundadores, né? Esse foi um dos... E logo em seguida foi 2015 foi o primeiro... O partido foi construído em 2011, mas só averbado em 2015. Sim. Olha o tempão, né? Recolhendo assinaturas, toda aquela burocracia. Em 2016 hoje é participamos da primeira eleição, na Timóteo de Camozato, que foi quando começamos o questionamento do empreendedorismo e do IPTU. O Camozato não teve descanso, né? Mal teve tempo de aprender. Mas se deu muito bem. E aí eu olhei assim, achei interessante. Mas quando o Bonamigo estava dizendo que o Novo estava procurando pessoas para ser candidato a vereador, eu disse, então, eu vou nessas reuniões. E eu já acompanhava um outro colega, não é nosso aqui, mas é o GC Segali. Eu acompanhava ele lá de Viamão, que as brigas que ele teve lá, e ele se mudou. E era eu e ele indo nas reuniões para aprender, ver
como poder entrar. Ele tinha uma questão diferente, porque ele já era um vereador, né? Então ele não podia participar do processo seletivo, né? Mas eu me lembro até hoje que eu paguei R$300 para fazer o script para poder me candidatar lá. Não fui aceito, um e-mail seco, dizendo assim, agradecemos, você não pôde. Tá, tudo bem, então, né? Tentamos, né? Eu sempre digo, sair do zero já é lucro. Mas eu estou filiado aqui, vou apoiar alguém, vamos fazer acontecer, veio a Covid. E eu me lembro que também que eu estava me empreendendo com uma academia, eu tive que parar lá, fiquei revoltado, mas todo mundo se isolou. Eu filiei em 2019 tentando se candidatar a vereador. Não deu. Nós tivemos depois o horror do 8 de janeiro. E eu estou até fui informado de direito, né? Sim. Então eu queria não ter estudado direito, porque aí eu poder acreditar naquelas mentiras de que não houve. Assim, são os ministros que são os expoentes, eles estão aceitando o artigo que na Constituição, que é causa pétrea, eles não poderiam ampla defesa e tudo mais, que nem o Congresso pode mudar, eles estão atropelando. E eu estava inconformado isso, eu vi o Van Hatten lá lutando contra. E aí eu liguei para o Giuseppe, porque eu já sabia que o Giuseppe ia ficar. Então eu disse para o Giuseppe, nós precisamos fazer alguma coisa aí. Sim, muito bom. Tu é de Porto Alegre, não é isso? Né? Eu tinha apoiado ele na campanha dele. Ele infelizmente não ganhou, né? Mas ele estava com o Hatten. Tá. Assim, tu tem que falar com o teu diretório municipal, tá? Eu, beleza, não tenho contato, porque eu não sei onde é que acho vocês, eu sei que não tem sede. Pois é, isso que é uma das perguntas que a gente tinha de curiosidade. É que tu foi atrás de uma sede física. Isso. E não tinha essa sede física ainda em Porto Alegre, né? Não tinha. Não achou nada. Não. E aí como é que isso se tornou talvez uma bandeira, uma pauta pra ti, pra conseguir ter uma sede física em Porto Alegre? Porque eu fui atrás. E não tinha? Não, eu assim, porque teve a campanha para deputado estadual, do Oscar, do Giuseppe lá, e tá o Bonamigo que esgatou. Então eu vi no parque assim, eu tô procurando partido de vocês, mas não encontro ele. Exceto se vocês estão na rua. Onde é que eu vou? Sim. Onde é que eu vou? Assim, literalmente novo na rua. Literalmente, né? Eu até depois segui isso com um novo uma vez por mês, quando eu fui assumir de vice para votar. E eu olhei assim, olha, onde é que vocês estão? Não, tu fala aqui com a gente. Assim. Aí foi na internet, encontrei o endereço. Sim, mas não era fictício. Foi um dia, mas estava fechado, porque foi alugado por um tempo, só que eu não sabia assim, cadê o diretório? E aí eu quero falar com eles, como é que eu faço? Não tem como, eu não encontro o pessoal do Novo, porque eles, de vez em quando eles aparecem, se reúnem, mas não tem. Eu olhei assim, mas não é possível. Vejam só, nós temos um deputado federal, que é dos irmãos, mas é filiado em Porto Alegre. O deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul. Mais votado, mais famoso, inclusive. Uma lenda. E mais inclinado à direita. Então ele tem vários atributos. Né? Depois, nós tínhamos 2 deputados estaduais. 2, né? Isso era... E 2 vereadores. E aí nós não temos uma sede. Se eu quiser falar, eu tenho que ir lá no gabinete deles. Mas eles não são parte do partido, é a sede. Né? A sede organiza os candidatos, oferece a sociedade, eles são eleitos e eles vão exercer essas bandeiras. Mas é a da sede que vai. Cadê a sede? É home office, é isso. Depois da Covid eu também comecei a entender. Mas eu olhei assim, não dá. Olha, todos os partidos, inclusive que se tem uma envergadura dessas, teriam uma sede em algum lugar. E como é que nós não temos? Como é que as pessoas vão procurar um novo? Elas vão achar onde? Tem um site, sim, mas ele é nacional. A lei diz onde estão os encontros. E a gente gosta desse contato, de ir, conhecer, ver como é que é. Claro, faz com pessoas e a gente gosta. Eu sou muito de ver, né? Aquela coisa, a gente come com os olhos, tu vai numa loja, vai numa confeitaria, vê aqueles doces, vê aqueles bolos, tu gosta de ver, tu gosta dessa presença. Pesquisa as coisas no Instagram, vai lá e olha, né? E tu tem imagens. Eu olhei assim, tá bom. Eu olhei assim, problema, né? Daí quando o Bonamigo foi fazer as reuniões, eu ia lá em todas, porque agora eu encontrei o pessoal do Novo. E aí vinha o pessoal do Novo, literalmente, o Watson lá e tudo mais. Eu vou falar mais com o Watson porque ele tinha um programa Libertas dele quando ele era deputado estadual, que não podeu seguir pra frente por causa da Covid, enfim, mas era o meu maior contato com ele, né? Enfim. E os montagens tudo na atividade, não dá pra ficar...
Sim, são funções diferentes. Mas e agora? Acho que nossa sede em Porto Alegre foi inaugurada em 2024, a gente já está em 2025. Qual é a importância disso para o partido? Assim? Qual é uma realização? Eu acho que é muito importante, né? Inclusive, hoje, nesse momento, nós estamos na sede do Partido Novo. Algum lugar está sendo bem utilizado. A sede é um instrumento, é uma referência, é um ponto fixo no mapa. Se tu pensar que nós tivemos, por exemplo, um candidato a prefeito, e eu ficava falando nas reuniões, nós vamos ter um candidato a prefeito, porque tinha dúvida se o Novo ia ou não ia colocar um candidato a prefeito, porque nós tínhamos a preocupação em colocar os recursos de maneira mais eficiente, né? Sim, vamos fortalecer a Câmara de Vereadores, ou nós vamos botar prefeito. E houve, cada um com suas ponderações, né? Os mandatários também se pronunciaram, e às vezes era eu só dizendo lá se era interessante, eu olhava depois, enfim, voto vencido. O Camozzato foi excelente nos debates, eu adorava os debates do Camozzato. Eu também, eu tenho que comentar, porque eu sou de Santa Maria, e participei, enfim, da eleição lá em Santa Maria como candidata a vereadora, e o Giuseppe a prefeito. A gente ligava aos computadores para assistir a transmissão dos debates do Giuseppe e do Camozzato. Isso. Todo mundo, a gente ficava assim, meu Deus. Era ótimo. Dava vontade de comer pipoca assistindo assim, isso aí. Não, e a gente via Dava prazer. A esquerda fugindo, evitando o máximo possível, não tem que... Em debate, o Partido foi Novo, os nossos mandatários nos representam realmente, genuinamente muito bem, porque eles sabem do que eles estão falando, eles sabem o problema e eles sabem resolver o problema. A esquerda não sabe, né? E era exatamente isso que a gente viu nos debates. Não, foi perfeito. Foi muito bom. Claro que o Novo não chegou a eleger o Camozzato, mas não tem problema. Mas nós fizemos o resultado a nossa dele parte. Foi muito bom, né? Não, foi ótimo. Nós estamos conseguindo compor agora de um modo estratégico com o Melo. Secretarias que têm a cara do Novo estão implantadas. O plano diretor, que é essencial para o empreendedorismo, ele não é empreendedorismo diretor, mas ele influencia horrores. Com certeza. Assim como a vida das pessoas que moram na cidade. E não botar uma pessoa bem técnica, não está secretariando, mas ela é secretária de junta, né? Então está indo bem. Então, e o nosso secretário de parcerias público-privadas, nosso ex, para sempre deputado estadual, Giuseppe Riesco também. Eu chamo ele de deputado veterano. Deputado veterano. Muito bom. Vou chamar ele assim. Tá, então assim, apesar de tu ter tido uma jornada muito longa no PT, a tua jornada foi longa e extensa no Partido Novo já desde então. E aí, por causa disso, tu acabou participando de 2 gestões do Diretório Municipal como vice-presidente. Como é que foi essa experiência? Foi um desafio, sem dúvida. Eu não tinha muita noção do que eu estava entrando, porque, como te falei, depois de janeiro eu liguei para o Giuseppe, precisamos fazer alguma coisa. Pelo menos o Novo tem que voltar para a rua, sei lá, botar um gazebo. As pessoas têm que entender que nós, porque a gente não tinha sede, então as pessoas têm que nos ver como uma opção, porque nas ruas as pessoas elas não param para investigar, que nem eu fiz atrás de uma sede. Elas, não tem, desistem, vão para outros que têm. Nós não somos uma opção na mesa se nós não estivermos na mesa. Então a gente tem que pelo menos uma vez por mês estar lá. E essa é uma das minhas bandeiras, era essa, assim, eu vou botar uma vez por mês o gazebo do Novo. E procurei lá e foi feito, né? Foi feito. Todo mês, em algum lugar, nós estávamos representando o Novo uma vez no mês. Tinha um ponto laranja no calendário. Mas aí o José tá aí assim, não, vai ter uma reunião, porque infelizmente tu não tem como procurar alguém de diretório municipal, porque não tem diretório municipal. Isso aconteceu, sempre foi logo porque o Bozo e o Lula venceram, quebraram os pratos, o pessoal se desentendeu, enfim. E o resultado foi esse. O pessoal debandou do diretório. Enfim, eu tenho umas raivinhas pessoais que deixo por canto. E o estadual recém estava se reconstituindo, que também teve, eu acho assim, nossa, mas não te preocupe, o estadual já está ok, vai ser possado ali, já tem uma reunião para lá. Tem como ir nessa reunião? Assim, tem, não, te passo ali, porque o Giuseppe não era de Porto Alegre, né? E aí ele me passou, e aí eu fui lá, e nessa reunião lá, então, eu e o Igor, nos reunimos ali, mais o Arthur, decidimos assim, não, o diretório tem que continuar, é inadmissível que o diretório da capital do estado do Rio Grande do Sul, que tem o Marcelo Van Hatten, aí só tinha agora um deputado estadual e 2 vereadores, vai fechar. Ou vai ficar suspenso. Sim, e com o maior número de filiados também no Ainda Rio Grande tem do isso. Sul.
E aí eu olhei assim, não, então tá, vamos fazer como, não sei, vamos lá, vamos assumir. Ah, tá, vocês são empossados, tá, é aqui, ó, esse aqui é a conta da internet lá, porque o novo era só... O gestão. Era isso, é só online, é assim, é isso e o grupo do WhatsApp. Aí Isso... nós consertamos tudo, tiramos os haters, preservamos os bons. Tinha, infelizmente, tava uma bagunça. Assim, tá, o que nós temos de material para ir pra rua? Tem um depósito onde a gente botou as coisas. E onde é que fica? Tá, então eu vou lá. Era uma bagunça. Os caras só jogaram as coisas da campanha. Tem algo útil aqui pra gente trabalhar durante o ano ímpar, porque eu tinha uma frase pra mim assim, ó. No trabalho do ano ímpar, a gente tem fundamento para pedir os votos nos anos pares, que é quando tem eleição. Isso em 2023, então. Exato. Então eu reconstruí com isso. Aí eu estava preocupado com os filiados, a gente fazia reuniões numa cafeteria. Não, num barzinho, numa cafeteria. E aí, então, lá a gente foi organizando os grupos de WhatsApp, ações, procurar os grupos de direitos dispersados em Porto Alegre para fazer ações ali, 7 de setembro, 1º de março. Eu disse, cara, 1º de março não é a data da esquerda, é de quem trabalha, de quem empreende. O trabalhador tem emprego porque não tem empresário lá. É claro. E aí a gente foi movimentando, fomos participando dos eventos. Minhas ações na rua, claro, junto com o partido, com todo o diretório, preocupava em tirar as fotos para ter registros, né, oficializar, porque as pessoas diziam, vocês não fizeram nada, não, tá aqui, ó, esse dia aqui, em janeiro fizemos isso, fevereiro fizemos isso, e eu tinha preocupação depois de nós fazer a passagem de bastão, né, e conseguimos. Aí curiosamente só mudou o presidente, o Igor para o Molinari, né, o Igor cedeu então para o Molinari foi empossado como presidente, eu continuei como vice do Molinari, então, apoiando o Molinari, assim como fazia com o Igor, e tivemos uma outra gestão mais focada na jornada que estava próximo da eleição. Então nós iniciamos ali com as ações de rua, vieram pessoas procurar a gente. Quando eles viram o negócio do Novo, e nós ainda tivemos o trabalho de fazer um banner com esse Camosata do Novo, a Mária do Novo, aí a gente botou o Zema como estratégico, que era um governador, que é um exemplo de gestão, né? O Zema reduziu... Meu Zema é do Novo. Ele pegou um negócio quebrado, um desperdício absurdo de dinheiro e disse o seguinte, não, a gente não precisa de tudo isso. Da economia tem o JP Morgan lá, eles chamam de me organizar quando tu tira tudo que não é necessário e trabalha com o essencial. Começou a sobrar dinheiro, reaplicar os lugares certos. O Zema é uma referência. Depois nós temos as prefeituras de Santa Catarina. E não é à toa que ele agora é pré-candidato à presidência. Eu estou adorando a ideia. Eu estou trabalhando com isso e estou dizendo só, fala dos outros. Não, a nossa melhor opção é esse. A melhor opção para mim é ele como presidente. Quem vai ser o vice? Não sei. Isso eu vou deixar com o Diretório Nacional decidir. Ele, né? Mas... E aí o que aconteceu? Eu fiz aquilo lá e botei, do nosso deputado federal, e aí sempre que aparecia o pessoal apontar, esses aqui são os nossos. O Van Hatten é do Novo. Assim, eu tinha procurado uns banners, botar no gazebo para espalhar a marca Novo, assim. Sim, ele o Thiago Albert também. E aí, Totalidade Pampa, isso. E eu vi assim, viu como é importante estar na rua, com a camisa do Novo, as pessoas têm que ver que o Novo existe. Nós elegemos eles e as pessoas não sabem que eles são os nossos. E isso é muito legal. E a gente tem que defender e divulgar. Esse foi o nosso. Mas vocês estão querendo se autopromover. Sim, eu tenho orgulho do que eu faço, sim. Eu fiz um trabalho bem feito, eu gostei, eu quero elogio, obrigado. Ser pago também, sim, claro. Qual o problema? Tem que altruísmo demais? Não faz sentido. Bom, então para quem não sabe também, participar do Diretório Municipal é ajudar na montagem da chapa de nomes de candidatos que irão se candidatar para vereadores e assim por diante. E para quem não sabe, em Porto Alegre são 36 nomes, ou seja, é o nome da quantidade de cadeiras disponíveis mais um. Isso. 36 nomes, a gente elege 35 vereadores. Como é que foi essa dinâmica de conseguir construir essa chapa, uma chapa boa, uma chapa forte, e equilibrar alinhamento de voto, alinhamento de ideia, votos e a necessidade realmente da gente preencher esses 36 nomes? A gente conseguiu preencher os 36 nomes aqui em Porto Alegre? Conta um pouco mais pra gente. Não, a gente não chegou a conseguir preencher os 36 nomes, fazer a chapa cheia, né? E a gente quase elegeu 4, imagina.
quase região 3. Isso, 3. É que eu já tava querendo colocar mais um. Eu tinha brincado que a gente ia dobrar a meta, né? Porque a gente tinha um com Camozato, depois tinha uns 2, Camozato ia mais, depois disse assim, agora tá na hora de ter 4, né? Ser fatorial. Ano que vem a gente consegue 4. Ou 5. Pode, eu creio que a gente tem. Ano que vem não, porque ano que vem vai ser Próximas estadual. eleições, Mas 2028, se a gente fizer um bom trabalho e trazer as pessoas e ser mais aberto, porque eu e o Igor, na época, quando começamos a buscar as pessoas, nós dois tentamos ser candidatos e não fomos rejeitados pelaquela equipe da antiga gestão, né, que tinha feito isso. E aí, então a gente disse assim, a gente tem que procurar pessoas alinhadas. Nós não vamos querer que todos os candidatos vereadores nos citem Mises, falem sobre Adam Smith, Frederico Bastian, ou sobre privatizações. Claro que privatizar é importante, mas as pessoas têm que estar alinhadas em combater a corrupção, reduzir o tamanho do Estado e barrar ideias ruins dos outros vereadores, como aumento de imposto, ou não vamos aumento de imposto, mas vamos criar uma taxa para isso é imposto. Enfim, então essas pessoas estão alinhadas, as pessoas estão motivadas também, porque o novo não vai entregar recursos, essas pessoas vão ter que ir atrás de recursos, tem que entender isso. E como nós vamos fazer isso? Nós vamos explicar. Um dos maiores desafios que nós tivemos quando tivemos construído o auditório é que nós não tínhamos manual. O Libertas ele surgiu no Encontro Nacional do Novo, no 2023. Isso foi lá se não me engano, foi em outubro, no encontro. Então a gente ficou muito tempo sem essa informação, em março de construir tudo e já pensar em atrair os candidatos. Então, claro, aí os mandatários indicaram algumas pessoas, alguns vinham nos procurar e praticamente as pessoas chegavam a nós e nós tínhamos um daqueles aquelas perguntinhas que tu tem no Instagram que fazem alinhamento, esquerda, direita, liberal, autoritário, tá? E a gente fazia esse teste com várias pessoas, até a gente fazia, aí eu vi lá assim, não, tô como liberal aqui, conservador, tá bom. E tinha algumas figuras ali proeminentes. E aí, então a gente buscou criar eventos e locais para as pessoas virem. E uma das coisas que a gente teve uma grande alegria foi quando a Danixa veio. E a Danixa era para ser o nosso novo mulher, Porto Alegre, elaborar. Antes não tinha. Antes nacional, cada um tinha o seu tipo de novo mulher. Depois meio que eles se unificaram, buscaram, né, criar uma unificação. E eu queria que ela tivesse ido para estadual até, mas enfim. E ela conseguiu trazer mais pessoas, inclusive para Canoas. Ela foi uma das pessoas que mais articulou pessoas, moças então, a participarem da política e se candidatarem em outros municípios. É curioso essa capacidade que ela tinha. Inclusive, ela foi campeã de filiações depois e ganhou o ingresso para o Encontro Nacional lá, em virtude do volume de filiados que ela colocou no partido, que convenceu. E então nós tínhamos várias frentes da Anixa, nós tínhamos a Juventude Novo, tentamos trazer eles para nós, trago candidatos aqui, vamos fazer reuniões, cada um apresenta sua ideia, vamos debater algumas, e aí utilizamos, o Zanotto cedeu um espaço lá para a gente poder fazer essas confraternizações e reunir, porque um partido é feito de pessoas, as pessoas precisam se encontrar. Só que nós tínhamos um desafio de mantê-las engajadas. Aí a gente teve uma ideia de criar, de ter uma plataforma chamada Discord, que quase ninguém conhece, exceto quem joga jogo, que é o Discord lá. Tá? Tem até muitos liberais que participam de grupinho de Discord, só que eles não dão engajamento, que nem Facebook e Instagram. Só que através dele a gente queria fazer toda segunda-feira, um dia da semana, a gente chamava porque a gente não tinha uma sede, a gente chamava de os dirigentes abertos aos filiados. Ou seja, às 19 horas nós vamos estar lá. Uhum. Se tu quiser falar com um dos dirigentes, nós estaríamos logados e poderiam conversar sobre o que fosse. Porto Alegre tem um problema, o vereador não gostei, posicionamento, nós precisamos de uma demanda, nós queremos saber do Partido Novo, o que o Nacional e o Estadual estão planejando fazer, porque nem eles tinham sede, quer dizer, Nacional tem, mas nem o Estadual. Então, se não era nós ali ligado, 1 hora de semana, não existiria. Então, toda aquela aflição que nós tivemos na época anterior, de que o Novo não parecia... Ele existia em Porto Alegre, nós tínhamos Camozato, mas não existia para os porto-alegrenses, ao menos que fossem lá do gabinete. Né?
E tem um problema do gabinete. Se eu fosse uma pessoa relevante e quisesse falar com a Mosato, eu tenho um problema, eu teria que entrar, já foi como vereadores, tem que passar pela porta, identificar, aí tu caminha e desfila na frente de todos os outros partidos e entra na sala dele. Todos os partidos sabem que tu for falar com ele lá. Quando tu tem uma sede, as pessoas não ficam sabendo quem entra e quem sai aqui. E tu permite que as pessoas tenham. E nós não tínhamos a sede, então nós criamos no Discord esse mecanismo. Depois de algumas observações, nós tentamos criar o Instagram. E é para trazer também pessoas de jornada, né? Divulgar. O Instagram foi difícil, porque a gente não conseguia logar com a conta do Facebook, porque nós não tínhamos a senha e os que foram embora não deixaram. Não queriam dar senha. E a gente não sabia nem onde estava. Essas coisas se perde, realmente. É incrível. Mas a gente recuperou depois, é uma história mais divertida. Mas então a gente criou esses mecanismos para atrair as pessoas. E nós hoje temos esse aqui, por exemplo, o podcast, que permite as pessoas ouvir um pouco das pessoas que são relevantes. Eu até me sinto elogiado novamente por isso, mas enfim. E aí nós conseguimos trazer alguns. Alguns ficaram, alguns o processo seletivo entenderam que não era para si, mas positivamente conseguimos um número muito maior do que anteriormente. E, claro, com dados a gente verifica se está ou não evoluindo. Então, nós tivemos uma grande evolução na Jornada 24. E eu já dizia, a Jornada 24 não é a Jornada 24, é a Jornada 24 e 26. Quem está se candidatando a 24 pode depois vir 26, sem dúvida. Dê o máximo aqui e se preparem, eu espero agora 26, as pessoas continuarem. Porque nós precisamos manter. Né? Não é só em período eleitoral que o Novo tem que ir para a rua. Também tem que ser em período não eleitoral, como agora nós temos aqui também com a sede de evento, uma vez por mês nós temos um novo Portas Abertas. E eu, inclusive hoje, eu posso, quando conheço alguma pessoa que simpatiza com as ideias do Novo, né? Menos Estado, menos imposto, maior facilidade para empreender, eu digo, olha, aqui, ó, pega o meu WhatsApp, tem ali, convite, você pode vir aqui nos conhecer, não precisa ser filiado. Isso se permite com a sede. Antigamente eu poderia fazer como? Olha, nós tínhamos no nosso cartaz uns QR Code para a pessoa local no grupo do WhatsApp dos filiados, que é o único lugar em que os filiados estavam conversando, o Novo estava vivo, as pessoas não estavam enxergando. Um dos nossos desafios foi botar o Novo se tornar mais visível, para as pessoas saberem que nós existimos. Nós não temos só agora 2 vereadores, nós temos o partido também. E eu espero que nós, dessa vez, para deputado estadual, nós conseguimos ter chapa cheia. Mas isso já agora é um desafio do diretório estadual, não do municipal. Né? Mas é uma construção conjunta, eu entendo. Mas falando em desafios, eu acredito que o desafio de preparar uma campanha, montar uma chapa para a eleição de 2024 em Porto Alegre foi extremamente desafiador depois de todas as tristezas que a gente teve aqui na capital e no estado todo, praticamente em boa parte do estado do Rio Grande do Sul, que foram as enchentes. Como é que foi preparar o partido para uma eleição tão difícil no ano de 2024? Depois dessa reconstrução. As inundações, elas fizeram um corte no processo. Né? Então, ainda bem que a gente tinha conseguido engajar e manter as pessoas engajadas já estavam motivadas. Mas nesse período parou tudo. Pessoas inclusive, não só foi um momento triste, mas ele abalou tudo. Por exemplo, o Alexandre Sebagi, ele parte dos recursos que ele utilizava para a campanha de fundos próprios, ele destinou para fazer uma ajuda humanitária e depois faltou para fazer a campanha dele. E outros também tiveram essa situação. Então, empresários que poderiam ter doado para nós disseram assim, não, mas eu já gastei horrores tirando as pessoas da água. Não fazia sentido. E hoje eu não tenho esses valores. Eu apoio, voto em vocês, mas recursos não vamos ter. E a gente viu assim, mas o engajamento do Novo na época das enchentes, de quem ficou em Porto Alegre, eu acabei saindo de Porto Alegre. Porque quando eu descobri que nós íamos colapsar o hídrico, né? Faltar água em toda a cidade, assim, olha, eu tenho 4 pessoas na minha casa, minha filha tinha se candidatado, eu tinha já escrito na fila de voluntários, né? Ela também era do diretor acadêmico do colégio dela lá. E ela disse assim, não podemos sair. Eu disse que ia ficar assim, deixa eu explicar. Eu posso comprar água mineral e tomar, cozinhar com água mineral. Eu posso não lavar roupa, evitar sujar o máximo possível.
Podemos até diminuir o número dos banhos. Mas 4 pessoas com 2 vasos sanitários não dá. E eu não vou comprar 5 litros de água mineral para dar descarga. Então, e nós temos condições de ir para a praia, nós vamos ajudar de home office, pessoal. Porque eu tentei trabalhar, aí uns clientes me retornou, só existem 2, não me liga mais, porque só existem 2 pessoas em Porto Alegre. As que estão sendo resgatadas, que estão resgatando. Tá bom? Ou seja, aí me lembrou o trauma da Covid. Eu não posso trabalhar, como vou pagar minhas contas? Tá, tudo bem. É uma emergência, vamos lá outra vez. Me refugiei para Praia do Barco, na Capão da Canoa, e fiquei tentando operar no WhatsApp, dando apoio, suporte e orientação e muita escuta das pessoas que estavam nos abrigos, vendo algumas coisas que eram terríveis, mas tendo com quem falar. E tentar de alguma forma ajudar remotamente. Mas superando essa questão que a gente retomou. E, bom, o Camusato mostrou ali que a esquerda é muito bonita no marketing, mas esqueceu de que se for ajudar alguém na enchente, como é que o teu tênis está branco? Grande polêmica. Eu acho muito legal cumprimentar, mas assim, tira alguém da água então, segurando a mão, né? E tu vê os nossos lá entrando literalmente na água. Foi, todo mundo foi. Tem registros, né? E mesmo os registros as pessoas duvidam. Olha assim, tem um nível na qual o ceticismo é aceitável. Mas tudo bem, né? É a tua liberdade de expressão em andamento. Eu adoro o Abraham Lincoln, né? Não, você pode ficar quieto, parecer um idiota, ou abrir a boca e acabar com a dúvida. Uhum. É o que a esquerda geralmente faz. Mas é interessante. Nós conseguimos superar isso, mantemos o pessoal engajado. Alguns acabaram desistindo porque teve um lá que, por exemplo, inundou o lugar que ele trabalhava e romperam o contrato dele, porque ele era PJ. Uhum. Ele disse, cara, eu não tenho mais como ser candidato, porque eu não tenho nem mais trabalho. Foi inundado lá e eles cancelaram todo aquele contrato. Então agora eu vou concentrar em voltar à minha vida. Eu apoio vocês, mas na verdade, assim, agradecemos o empenho e tudo mais. Se conseguir superar mais cedo, voltar, a gente está de portas abertas. Né? Se a gente puder ajudar de alguma forma, dentro das nossas capacidades, conta com a gente do que puder. Aí nós estamos seguindo em frente, porque quando eu quis reabrir o novo, não queria que o assim, o novo tem que continuar funcionando. Uhum. As pessoas têm que saber. Eu falo sempre para as pessoas: tu tem uma boa ideia, divulga. Não força a pessoa a aderir a ela. Porque aquilo que é bom, as pessoas naturalmente aceitam. Mas algumas por orgulho, que foi o caso de muitos que ainda estão, por exemplo, na esquerda, e que eles poderiam tranquilamente ir para o novo, eles não querem aceitar que é raro. Eles não querem, então eles persistem, né? Porque para eles é melhor se manter naquela ilusão, ou para eles aquela ilusão ainda é uma verdade, não é uma ilusão, que a verdade, quando sabe que é mentiras são verdades com prazo de validade. No momento que vence, tu viu que investiu no erro. Então, alguns ainda estão investindo, ou estão dobrando a aposta, porque eles precisam que vire uma verdade. Mas ela nunca vai acontecer, e um dia ela vai ser inevitável. Eu já saí disso cedo, porque eu sei que não funciona, não vai perder tempo, e estou tentando me recuperar. Me engajei de novo, porque, assim, pessoal, tem várias pessoas que estão na mesma condição que eu, e não perceberam. Eu venho aqui, podia me esconder, não sou, nunca fui da esquerda. Não, eu fui. E estou saindo. Saí já. Porque não funciona. E sabe o que é melhor? Eu brinco. Eu tenho anticorpos contra a esquerda. Quem nunca foi lá não sabe. Mas eu instruo vocês que não vale a pena descobrir. Tá? Mas, E as enchentes trouxe à tona muito desse discurso, né? Realmente conseguiu mostrar um discurso falho da esquerda, o discurso que a gente realmente estava querendo trabalhar, o que a gente queria propor para Porto Alegre. E apesar de tudo, apesar de todo esse desastre que aconteceu aqui na capital gaúcha, eu acredito que a gente teve excelentes resultados. Foi a primeira vez que o Novo de Porto Alegre teve um candidato a prefeito e quase elegeu 3 vereadores. Por quê? Porque a gente conseguiu mostrar para uma boa parte da população a verdade. Né? E é isso que os resultados mostram, não concorda? Se não concordo, eu tenho que concordar absolutamente com isso, porque na verdade é um fato. Eu adoro isso, contra fatos, não há argumentos. Há narrativas. Sim, vai nas narrativas. Né? Mas se a narrativa não refuta o fato, não significa que o fato é errado. Uhum. Foi um desafio a campanha para prefeito. Foi algo novo, mas eu fiquei muito feliz porque
Um dos desafios de quando é dirigente, hoje não sou, é que eu não podia me pronunciar como gostaria muitas vezes. Então eu tinha que falar para as pessoas, vocês falam, porque eu não posso, porque quando eu falo, é o diretório, o Partido Novo falando. Não é o Eric. Não é o Eric. É o Partido Novo de Porto Alegre. Não adianta chegar e dizer assim, não, eu sou o Eric, nem alguns juízes falam, não, porque... Não, tu é um dirigente, tá? É muito bonito que tu falou, muito fofo, mas não, tu tá no partido. Tu tá representando uma instituição por trás, é muito mais. mais. Representa a instituição. Aí nós tínhamos o Instagram, que nós cuidávamos horrores, só que volta e meia tinha que cuidar o meu Instagram. E aí eu olhava assim, e quando a gente ia se pronunciar, por exemplo, eu não queria aceitar, eu estava revoltado com o Rio de Janeiro, disse, não, vou fazer um ano do Rio de Janeiro, vamos botar o gazebo no Parcão, e tem que ser no dia 8, não deu para ser dia 8 porque era segunda-feira, foi no dia 7, que era domingo, porque direito de domingo a gente, porque dia 8 a gente trabalha, né? A gente entende que as contas não são pagas com amor, né? A gente pode amar a nossa profissão, mas é o nosso trabalho com amor que dá resultado. E aí eu fui lá com um sol enorme, daí eu fiz lá o meu protesto, jogou no Instagram, dei uns likes, apareceu os haters, mas sabe, apareceu muito poucos haters quando a gente estava lá, as pessoas tinham um medo enorme, eu disse assim, gente, o Parcão não é território da esquerda, tem que quebrar esse mito, nós não somos o Parcão e eles lá, a cidade inteira de Porto Alegre precisa do Novo, nós temos que estar em todo que é lugar, e eles vão ter que nos ver, por quê? Porque nós estamos certos. E lá tem um monumento expedicionário. Sabe como é que foi feito o monumento expedicionário? Foi combatendo a tirania de lá. Então como é que lá vai ser agora o solo fértil para voltar à tirania? Não, pelo amor de Deus. Não, isso aí não vai dar. Desculpa. Não faz sentido. Não podemos deixar isso seguir em frente. Eu estou dizendo a vocês, claro sim, manter a posição de nós já estabelecemos, não vamos perder espaço, mas política é se apropriar de espaços. Às vezes eu vejo com uma nobreza, tu tem assim, eu não sei, eu tinha uma política, uma pessoa me perguntou, tá, mas as emoções, não sei, tu não leva o pessoal, humanitário, assim, olha só, não sei se tu usa Excel, no Excel tem fórmulas, e a matemática não fecha se não estiver certo. Tu pode me pintar o fundo e as células da cor que tu quiser, mas a matemática tem que fechar, senão tá errado. E é assim a vida. Tu tem que fazer os números não mentem, o número não tem ideologia, mas parece que alguma ideologia acha que o número pode mudar, porque eles mudaram. Não, é racional, não podemos abandonar a razão. Eu gosto do Bastiano Livro Alheio lá, porque ele tenta de uma forma bem simples dizer assim, só tem coisas que são básicas. Vida, propriedade privada e liberdade de expressão. Isso é fundamental. Tu não vai conseguir construir. As pessoas não entendem, ou talvez não queiram entender, porque elas foram ensinadas ou até doutrinadas de modo errado. Muita gente na escola pública. E eles ouvem mentiras e eles não conhecem a verdade, então aquelas ilusões elas nunca vão se desfazer. E eles se juntam. É como falaram, a esquerda ela consegue trazer as pessoas cultivando isso. No momento que tu mostra a verdade é algo muito duro, porque não é refutável. Então o que tu faz? Se tu não consegue refutar, tu foge para a mentira que é saudável, tranquilo. Né? Tem gente que às vezes não quer dizer uma verdade dura, não, vai para a tangente, minimiza, mas traz a pessoa a verdade. E eu tento com a política fazer isso. Eu sei que o Partido Novo, com certeza, nós temos uma... Vai ser difícil, eu acho, a gente ter uma expressão nacional com uma grande envergadura, como grandes partidos têm, porque nós precisamos pela técnica, e a técnica requer um conhecimento e uma dedicação. E é uma linguagem mais complicada. Né, as pessoas mal sabem falar o português e matemática, não tem educação financeira. Eu sempre brinco assim, eu me assusto com o IPTU que estão decidindo aqui, com o imposto de renda. Imagina que as pessoas que mal têm 5 grau têm que tirar o imposto de renda, elas olham aquele negócio assombroso. Cara, como é que ele vai exercer a cidadania dele pagando imposto e tem que contratar um contador para explicar para ele como ele paga imposto? E se o contador errar, é ele que apanha. Então, as pessoas é difícil de evoluir no país desse jeito. E algumas coisas têm que ser simplificadas, porque, pelo amor de Deus, se tu não investir em educação, tem que simplificar a tributação. Tu acha que vão fazer isso? Não! E então, cabe a nós esse tempo, como dizia assim, o Gokhan Osato, uma das frases dele que gostei. Uma das coisas que eu sabia que eu tinha que fazer era, pelo menos, barrar o que a esquerda queria votar. Se eu fizesse isso, já era um progresso monumental. O que
eu vou tentar fazendo lá? Você praticamente ele sozinho lá. E agora, recentemente, o Camusato botou ali para uma bancada para enfrentar o Leite, mas antes era só ele votando contra. Antes era só o Ótimo Giuseppe, assim, aumento de imposto do Ministério Público. Eles não ganham bastante. Não, mas tu tem que entender. Não, não é um veja bem. Cai na realidade, cai no IBGE. Eu às vezes, criticava a minha situação. Mas depois eu descobri, nossa, não, eu sou um privilegiado mesmo, porque pelo IBGE, já que é a única referência que eu tenho, se eu tenho 3 faculdades, 3 diplomas, né, então 3 faculdades, eu já estou acima, já sou elite cultural brasileiro, estou em 5% da população brasileira. Tem a situação. E se eu ganho, com o IBGE, mais de 2 salários mínimos, eu estou entre os 25% dos mais ricos do país. Eu não me acho nem um pouco rico, eu não posso comprar tudo que eu quero. É que o pessoal confunde riqueza com qualidade de vida. Se a gente, nossa qualidade de vida, nosso poder de aquisição ela fosse maior, aí teria mais resultados. Mas eu acho muito interessante a gente citar uma coisa que o Eric citou, do deputado estadual Felipe Camusato, que agora ele criou a oposição contra o governador Eduardo Leite. Eles têm agora a oposição ao governador, porque foram decorrentes atos do nosso atual governador, né? Que com certeza não sabe fechar contas, né? Enquanto o estado do Rio Grande do Sul está implorando por reconstrução, que a gente não teve ainda, ele decide construir uma quadra de beach tênis no Palácio das Hortênsias, que a gente nem sabe por que existe o Palácio das Hortênsias, né? Só de lazer para ele, tenta comprar um jatinho, tantas outras absurdos que acontecem, mas é importante a gente ter, mesmo que no início tenha sido apenas o Camusato, que hoje tenha sido apenas o Marcel, uma pessoa que tem coragem de levantar a voz, ela dá coragem para várias outras pessoas. E por isso que hoje a gente tem um bloco de oposição na Assembleia Legislativa. Isso é interessante. Mas, então, já apesar de todo esse cenário, tudo que a gente conversou, como que tu enxerga o novo em Porto Alegre daqui para frente? Agora que nós temos uma sede, agora que nós estamos tendo recorrências, eu creio que nós vamos... tem todos os instrumentos para disparar o número de filiados, que são as pessoas que endossam o partido, e isso é importante. Nós vamos atrair pessoas cada vez mais qualificadas que não encontravam um partido que fosse de direita. E, graças a Deus nós referendamos inúmeros nos últimos 3 anos que nós somos um partido de direita, não necessariamente liberal, mas de direita, e é importante destacar isso. Muitos, inclusive, que são partido de direita, nós somos conservadores, nos costumes, inclusive, e eu creio que as manobras no cenário nacional, e agora com o Leite fazendo essas proezas ou genialidades, como dizem alguns outros políticos, as pessoas vão procurar algum lugar para se posicionar, e agora tem uma posição. O que a gente tem que fazer é, claro, continuar trabalhando a divulgação do partido. Acho que vai chegar um momento em que o número de filiados ou o número que eles divulgam, e aí é o efeito fatorial, e nós vamos ter uma relevância muito forte. Eu creio que não vamos ter dificuldade de eleger 4 vereadores para 2028, mas isso não significa que nós não vamos trabalhar para isso, porque eu odeio a política do já ganhou, do salto alto. Não, jamais. Eu pretendo me engajar no máximo que podemos agora para o 2026, esse ano. Eu botei meu nome à disposição do partido para deputado estadual, mas tem que verificar a viabilidade disso, porque é um conjunto inteiro, são todos os municípios que vão poder oferecer algo, né? Então vamos fazer aquela maior seleção, tomara que nós tenhamos a grandiosidade de ter mais candidatos que poderíamos colocar em campo, e aí somar esforços. E Porto Alegre, eu sempre vi a gente como o diretório da capital do estado do Rio Grande do Sul, que às vezes eu chamo de o estado da liberdade, aproveitando que no 20 de setembro é amanhã, né? Nós somos o único estado da federação que lutou por 10 anos e nós não perdemos. Nós fizemos a grandiosidade de aceitar a diplomacia como um término para o conflito, e para alegria, se ninguém invoca, era Dom Pedro II. Hoje a gente perdeu. A gente não perdeu. Não perdemos. A gente podia ter continuado, seria um prejuízo para ambas as partes. Então a gente entendeu que a melhor forma de resolver o inevitável era de um modo diplomático. Eu acho muito fofo isso, eu adoro meu estado. É o único estado que tem um hino
que os seus cidadãos sabem e cantam com alegria. Com muita vontade, assim, tu vê a diferença de energia e engajamento. Não, nós somos gaúchos e nós temos uma força política muito forte. As pessoas dizem assim, não, mas quem governou nunca foi capital do Império aqui, era o Rio de Janeiro, acho que São Paulo foi depois grandes líderes e foi saíram Brasil. daqui. Grandes líderes, não tanto quanto nós gostamos, mas se tu olhar, eu acho que metade dos presidentes eleitos são gaúchos. Sim. E por que será? Não, é porque são incompetentes, desculpa. Não. Eles podiam não estar alinhados com nossas ideias, eles podiam não ter esses vários problemas, mas eles eram liderança. Então, eu poderia exagerar. Articuladores, bons em comunicação, bons políticos que chegaram até onde deveriam chegar no momento. Coragem, tanto que o Van Hatten não também. Não que a gente concordasse, não é isso que a gente está falando, mas é que política é um jogo de várias situações. O Eduardo Ribeiro falou uma coisa muito boa. Nós temos que fazer política com os outros partidos. Nós temos que conversar com eles. Uhum. Aí disseram, não, isso é um absurdo, porque antes o PT era muito puro. E eu disse, não faz sentido. Nós fazemos política com quem não é igual a nós, é óbvio. Questão de estratégia, arte da guerra. Arte da guerra, mas é também porque é normal, sabe? Isso é da vida, tu não vai sempre chegar a um acordo. Comunicação é um desafio, inclusive no Brasil, acho que um dos maiores desafios da política é a comunicação, que foi... algumas palavras foram condenadas, deturpadas seu sentido, não pode nem pronunciar elas, elas facilitariam o diálogo. Aliás, diálogo é algo difícil, né? Porque as duas partes falando, em alguns lugares você encontra partes gritando de um ponto e a outra tendo que tentar de modo, não vou dizer democrático, mas diplomático, construir um diálogo, uma ponte para coexistir e avançar, prosperar, entende? E um dos desafios do novo é esse, tu manter a tua identidade, aumentar o número de filiados, que vai significar daqui a pouco aumentar uma administração, embora o nosso estatuto, eu brinquei lá quando mudaram alguns estatutos, disse assim, nós temos um estatuto para um partido grande, embora nós não somos tão grandes para ele, mas nós já estamos prontos para o próximo passo, que é ficarmos num tamanho consideravelmente forte. E agora acabei me perdendo no raciocínio. Não, mas nesse contexto todo a gente estava falando de desafios. Eu acho que o partido já está se estruturando muito bem para 2026, que é a eleição estadual. Então. Mas a nível estadual, que a gente foi do Diretório Municipal, ou aqui de Porto Alegre, isso. Enfim, a gente tem grandes desafios para 2028, que é manter e crescer essa nominata aqui de Porto Alegre na capital. Mas a pergunta que fica, o que não pode se perder no caminho até a gente chegar em 2028? Uma coisa que o Novo cometeu alguns erros, que deu a cisão lá, e ele tem que não cair nisso de novo, tu não pode não ir atrás dos filiados. Uhum. Tem que ouvir os filiados. Os filiados, eles são essencial ao partido. E eu me lembro da época, enfim, não tem como não falar dele, mas enfim, quem fez isso, do Amoedo, em que ele não queria que crescesse muito rápido o partido, porque estava com medo que pessoas de grupos lá, sei lá, um vereador de algum lugar lá, que tem uns monte de pessoas que votam neles, e dizem, não, eu vou migrar para o teu partido e vou trazer todos juntos, assim. Ah, não, mas daí aqueles diretórios vão votar na maioria de um jeito que não é igual ao nosso. É só fazer com calma, eles não estão indo no nosso partido por acaso. Uhum. E nós vamos ter que crescer, nós vamos ter esse desafio. As pessoas vão poder mudar de ideia. Eu mudei de ideia. Uhum. Pode acontecer de alguém daqui que mudar de ideia? Pode, aconteceu até. Alguns a gente expulsou do partido, porque a gente disse assim, pô, então isso já não é mais novo. Surgiram essas legendas para o senhor aqui, boa sorte, agradeço o período que ficou, mas agora não dá mais, tá? Muito legal. Mas os filiados, eles são a base e tem mais. Quando tem bastante filiados, não fica tão preocupado com a campanha. Porque filiados que estão engajados e recebem atenção, eles não se sentem usados, se sentem representados. Uma das coisas muito importantes é que as pessoas não sabem, elas acham, por exemplo, aliás, vocês querem fazer isso, a opinião do Camusato e falar não sei o que na bancada, ou do Thiago Albras, ou do Ramiro. Não, tu não sabe, eles são representantes. Eu conheço muitas pessoas que têm muito medo de falar em público e preferem morrer do que falar em público as suas ideias, mas elas falam isoladamente com as pessoas que não têm medo. Então, quando um dos nossos representantes está falando, ele não está falando sozinho.
Ele está falando, inclusive, de coisas que talvez ele não concorde, mas que os seus filiados disseram, isso é importante para nós, nós não temos voz. É tu que está com o mandato, precisamos que tu propague. E ele vai fazer. E ele vai ser um para-raio, vai apanhar horrores. Achei ótima essa tua última frase. Mas, Eric, a gente tá chegando no fim do nosso podcast. E uma dinâmica muito legal e muito interessante que a gente faz aqui é um bate-bola. Eu vou te fazer perguntas rápidas. E aí tu pode me responder rapidamente com a primeira coisa que vier na tua cabeça, tá? Não te preocupa. Isso vai ser muito aleatório. Mas é um bate-bola, tá? Eu falo, tu responde e é nosso último bloco pra gente fechar com chave de ouro. Beleza? Preparado? Então, vamos lá, vamos ver. Um erro que o Novo não pode repetir. Ele não dar atenção aos filiados, ele precisa cultivar e ser uma das prioridades do partido. Estar presente para eles e de portas abertas. Uma conquista que te orgulha no Partido Novo. Ter participado da reconstrução, ter feito um Novo na rua, recebendo as pessoas e vendo como eles estavam com carinho de ver a gente em ação. E uma cidade que representa teu ideal de gestão hoje. Não precisa ser no Rio Grande do Sul, uma cidade... Uma cidade em especial eu sei que Santa Catarina tem, mas o que mais me motivava durante toda a questão do Novo era a gestão e governança do Zema, que por si só ela representa praticamente o que o Novo faz e fez em outras prefeituras, né? E faríamos em Porto Alegre se tivesse eleito Cammosato, que é ali reduzir o tamanho do estado a ponto de fazer o que tem que fazer, botar pessoas técnicas em cargos técnicos e com isso obviamente reduz o custo, reduzindo o custo reduz a necessidade de impostos. E aí vai ao encontro daquilo que tu estava falando, né? Contra fatos não há argumentos, não é à toa que o Romeu Zema foi reeleito no primeiro turno um dos maiores colégios eleitorais do Brasil e é por isso que ele agora é o nosso pré-candidato à presidência. Isso é fenomenal, a gente tem que citar o tempo todo. E referência. Em uma palavra, o que é política para ti? Política é o diálogo que nós temos com as pessoas para chegar a um resultado em comum. Então, a política é diálogo. Política tem que ser diálogo. Se não tem diálogo, vai ter alguns autores que vão dizer que a guerra é uma forma de fazer política. Sim, uma forma violenta, que eu não quero. Eu entendo que é possível, mas tu não vai conseguir prosperar nas coisas que são de senso comum, né? A cidade, as ruas, tudo mais, se não fizer política. Uhum. Tu vai ter que arranjar. Tanto que isso, eu já aproveitando isso, eu me considero um liberal porque eu entendo que o Estado tem que existir, ou como diria um modo meio maligno, mas enfim, o Osmo numa palestra assim, não, que o governante é um bandido fixo. Ele vai te cobrar um pouquinho com os impostos todos os dias, mas ele vai te garantir a segurança, a saúde. Mas não devíamos ter isso. Eu entendo. Mas o problema é que existem outras nações, nós temos que guardar essas fronteiras. Alguém vai ter que fazer essas coisas em comum. Era para termos juízes neutros, né? Alguém vai ter que fazer. E essas pessoas não vão fazer de graça. Elas têm que ser pagas. Porque existe uma coisa que é regra para mim. Claro, eu me dediquei gratuitamente ao diretório. E quando eu falo isso para as pessoas, eles dizem, que legal. Não, eu estou mentindo. Eu me dilapidava para o diretório, porque o meu deslocamento era do meu bolso. Eu não tinha operacional pago, eu subsidiei o diretório quando eu trabalhei como dirigente. Eu não me arrependo disso, porque eu sei que ideias têm que ser patrocinadas. Não é só com amor ou com boa intenção ou rezando. Ajuda, mas alguém vai ter que ir em campo. Mas não é só isso. Não é só isso. E se tu não puder ir em campo, apoia quem vai. Os nossos mandatários, no caso, os nossos candidatos, que nós vamos ter para 2026. Eric, eu estou muito feliz de ter aceitado esse convite, de participar do novo podcast, aqui o nosso podcast do Diretório de Porto Alegre. E eu gostaria de saber se tu quer deixar algum comentário, alguma dica, alguma sugestão, uma conversa com os nossos telespectadores, um recado. Quer conversar com o pessoal? Bom, telespectadores, o que eu sugiro para vocês é participe dos eventos novos. Nós temos sempre uma vez por mês aqui em Porto Alegre, Diretório Municipal. Siga-nos no Instagram, os nossos mandatários. E uma maneira mais prática e fácil de poder ajudar o partido é se filiando, participando dos eventos e assistindo ao novo PoaCast. Muito bom.
Eric, muito obrigada por mostrar que a militância de base, consistência ideológica e ação concreta podem sim caminhar juntos por um propósito maior. A tua história mostra que transformar a política começa com quem decide fazer diferente. Não fica só assistindo a política acontecer, vem participar junto conosco. Se tu acredita em liberdade com responsabilidade, política com propósito e gestão, com ética, se filia ao Novo. É só clicar no link aqui embaixo no YouTube, que a gente tem, que vai direto para o site do Partido Novo, e você já pode se filiar, que é acesse novo.org.com.br e escolhe. Pode ser de qualquer cidade, pode ser de qualquer lugar do Brasil, tu vai fazer parte dessa família junto conosco.